papo escuro. Olá e boa noite a todos do canal. Eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás e até hoje me deixa perplexo do que aconteceu. E após pesquisar muito na internet o que seria aquilo, acabei encontrando seu canal e venho aqui contar o meu relato. Há algum tempo atrás, eu levei a minha esposa e minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe, no interior, cerca de 90 quilômetros de São Paulo, para que a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas dela, antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Ela tinha colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo para ficar mais perto dos netos dela, o meu sobrinho e a minha filha, que tem cerca de um ano de idade de diferença um do outro. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então eu me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada para voltar para São Paulo. Já era noite e eu estava vindo numa boa, com a estrada quase completamente vazia. E quando eu cheguei perto de uma ponte, então eu diminuí um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada. Havia chuviscado fazia um tempinho, e algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ela deslizar pela estrada. Afinal, eu quero ver minha filha crescer saudável com o pai do lado, né? Quando meu carro diminuiu para uns 40 quilômetros, e por acaso eu estava com o farol alto ligado, já que não vinha ninguém no sentido contrário, e essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma, então estava escura feito um breu. Eu já estava quase na metade da ponte. Um animal, ou seja lá o que quer que fosse, pulou do meio do mato para a pista, na outra ponta da ponte, e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Andava com as costas arqueadas, com a cabeça baixada para a frente no meio dos ombros. Era meio cinzento. Parecia que tinha os pelos falhados, mas pelos cinzas, e a pele também era cinza. Não tinha cauda ou rabo. Eu pisei no freio para dar mais tempo para que ele atravessasse, já que era bem grande, e se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. Assim que ele atravessou as duas vias e chegou na barreira que divide as pistas, ele parou e ficou de pé, se apoiando nas patas de trás. Ficou parado assim como um canguru ficaria e olhou em volta. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram compridas o bastante para encostarem os joelhos. Os olhos dele refletiam os meus faróis, assim como olhos de cachorro ou gato. Só que era um reflexo meio amarelado. A essa altura eu já estava a uns 30 metros dele. E foi então que eu notei como as costas dele eram. Era como se a coluna dele fosse exposta. Os ossos apareciam sob a pele. Ele tinha uma corcunda e enquanto estava de pé, parecia ter 1,80 m de altura. Eu estava a uns 20 metros mais ou menos quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar o resto da estrada. Eu tinha diminuído para uns 20 quilômetros, quando um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu ele também. Buzinou para ver se conseguia espantar a criatura para fazer ela atravessar a pista mais rápido, e conseguiu. Ele saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. Quando eu cheguei mais perto, já não conseguia mais ver ele, mas eu sei que aquilo ali não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar do mundo que eu conheça. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que eu vi, e todos falam que era um cachorro grande no meio do mato que fica em pé nas patas traseiras. É meio estranho, né? Bem, e esse cachorro era muito corajoso. Todos os outros que eu vi, assim que vem um carro, enfiam o rabo no meio das pernas e fogem. Bom, o que quer que tenha sido, me assustou um pouco quando eu vi. E ainda estou tentando descobrir na certeza do que era. E fazendo algumas pesquisas na internet, um animal
que chega mais perto do que eu vi aquela noite é o famoso lobisomem. Bom, estou tentando ver se naquela região tem relatos de aparição dessa fera. E acabei conhecendo alguns canais no YouTube que falam sobre o tema. E nele encontrei o seu e resolvi enviar o relato. Bom, está essa história que aconteceu comigo. Às vezes, as lendas são realidade. Eu nunca na minha vida esperaria passar por isso. Encontrar uma criatura que só se vê em filmes e em contos do folclore. Bom, obrigado por contar o meu relato e um abraço a todos os inscritos do canal. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá a todos do canal. O meu relato é pequeno, mas é uma história muito interessante que a minha avó contava que aconteceu com ela. Eu sei que as histórias que aconteceram antigamente, as pessoas podem pensar que não são verdadeiras. E tem uma história na minha família que é contada há anos e que é de fato verdadeira. A minha avó vivia em um vale no interior de São Paulo. E quando ela era mais nova, alguma coisa muito estranha aconteceu. Algo que ela nunca esqueceu. A casa em que ela morava era uma casa comum de fazenda. Todos os quartos estavam ligados entre si por portas. Então você podia dar a volta pela casa usando os quartos. Um dia estavam todos na sala e a minha avó e o pai dela ouviram um barulho de água derramando no chão. E quando eles chegaram perto da cozinha, eles ouviram o que parecia ser um galope pela casa. Na cozinha tinha uma bacia no chão e água espalhada por todo o canto. Eles foram seguindo o barulho pela casa e até que ouviram a porta de trás abrir e fechar. O pai dela correu para fora da casa e todos foram junto. Atrás da casa tinha um morro grande. E quando todos olharam lá para cima, eles viram uma criatura que parecia ser meio homem, meio cavalo, tipo um centauro, correndo o morro acima. E quando ele se virou, eles viram o rosto humano dele. Ele pegou uma enorme pedra do chão e jogou nas pessoas que estavam olhando para ele. A pedra acertou o pé de alguém, eu não sei quem é, mas disseram que o pé dessa pessoa nunca sarou direito. E no chão em volta da pedra nunca mais cresceu nada, nem grama, nem capim e nem erva nenhuma. Ninguém tinha coragem de mexer naquela pedra. Eu sei que muitas pessoas vão pensar que isso não é verdade, foi tudo inventado, mas não foi. A minha avó era uma pessoa muito honesta e religiosa e nunca mentiria para ninguém. Falaram que era bem difícil ela contar essa história. Ela nunca gostou muito de falar sobre o assunto. Muito obrigado por contar a história da minha avó. Um abraço a todos e uma boa noite. Tá aí, galera, vamos ainda a um outro relato. A minha história começa quando eu tinha 8 anos. Meus pais tinham acabado de se separar. E de acordo com a minha idade, eu estava tendo uma grande dificuldade lidando com isso. Eu estou contando isso porque eu acredito que tem a ver com a minha história. Uma noite eu fui dormir com a minha cachorrinha, a Nina. E a Nina sempre dormia comigo no pé da minha cama e me protegia das coisas que as crianças têm medo na noite. Bem, esta noite eu acordei com a Nina latindo para algo. E quando eu olhei para ver para o que ela estava latindo, tinha uma figura no pé da cama. Tinha quase 2 metros de altura. Usava um roupão preto, parecido com o roupão dos monges. E estava com um capuz cobrindo o rosto. Ficou apenas parado ali, me olhando. Nina fez tudo o que poderia para assustar aquilo, mas ele não se moveu. E eu cobri a minha cabeça com o travesseiro na esperança que aquilo fosse embora. Mas quando eu olhei de novo, ainda estava lá. Eu não consigo nem descrever como eu fiquei assustada com aquilo. Eu tentei gritar, mas não saiu nada. De repente, a figura estendeu a mão para a Nina, como que para mostrar que era amigo. Nina pulou da cama e foi até aquilo. Aí ele levantou a mão e a Nina voltou para a cama, deitou e parou de latir.
Isso me assustou ainda mais. Aquilo ficou ali parado, me olhando, até que o sol começou a nascer. E aí começou a desaparecer e sumiu em pleno ar. Minha mãe veio até o meu quarto cerca de 20 minutos depois para me acordar para a escola. E me encontrou chorando sem parar. E após alguns minutos ela conseguiu me acalmar o suficiente para eu me arrumar para a escola. Eu estava na sala, colocando o meu sapato. Foi quando eu olhei para o quintal e lá estava aquilo de novo. Eu fiquei louca. A minha mãe correu até mim, mas dessa vez não houve o que me acalmasse. Ela me falou que eu podia ficar em casa e não ir para a escola, mas não tinha jeito de eu ficar naquela casa. Ela me levou para trabalhar com ela naquele dia. Por muitos anos eu não vi aquilo de novo, mas quando eu tinha cerca de 15 anos, uma amiga minha se matou e eu estava tendo problemas para lidar com a morte dela. Na noite depois da morte dela, a figura voltou, mas dessa vez eu não estava com medo. Na verdade, eu me senti como se tudo fosse ficar bem, e aquilo ali estava para me ajudar a passar pelos meus problemas. Eu vi ele muitas vezes depois disso, sempre que eu tinha algo de ruim na minha vida. Apenas aparecia para me fazer saber que eu podia superar qualquer problema que aparecesse na minha vida. Agora, vendo tudo o que aconteceu, eu acredito ser o meu avô cuidando de mim. Faz muitos anos que eu não vejo mais a figura, mas eu sinto que ele está cuidando ainda de mim. Este é meu relato, obrigado por contar no seu canal. Tá aí, galera, foram aí 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição deste vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.